Bom dia, meninos. Boa tarde ou boa noite quando você estiver vendo esta aula. Vamos lá, mais uma aula do segundo ano sobre matéria, temperatura e calor. Quero que vocês façam uma experiência, ok? Estamos em casa mesmo. Até tudo passar essa quarentena. Veja bem, pegue 3 recipientes, 3 vasilhas em sua casa. Coloque em cada uma delas quantidades iguais de água fria. Ok? A melhor coisa para fazer, coisa não, que eu não gosto de coisa, afinal de contas, coisa é algo extraterrestre, do outro mundo. O que é melhor para se fazer é você pegar aquelas 3 tigelinhas, ok? Que você sabe que poderão colocar a mesma quantidade de água. Aí vocês colocam água fria, retirada da geladeira, morna e aquecida. Lembra o seguinte: evite manusear água em temperaturas que possam causar queimaduras nas mãos. E eu não falei água quente, eu falei água aquecida, retirada de um chuveiro ou torneira elétrica. Coloque simultaneamente uma das mãos no recipiente com água quente. Essa água aquecida, ok? Não vai queimar a mão, não coloque água fervendo, tá bom, gente? Presta atenção na experiência. Afinal de contas, vocês já são grandes, não são mais tão pequenos. Bom, coloque simultaneamente uma das mãos no recipiente com água quente e a outra no recipiente com água fria. Em seguida, coloque as 2 mãos no recipiente com água morna. O que se pode dizer sobre a temperatura da água morna, levando-se em conta as sensações obtidas pelas mãos? Cada um... Nós já fizemos isso na sala, lembra? Cada um vai ter uma sensação diferente. Essa experiência mostra que o tato não é um bom recurso para determinar a temperatura dos objetos, pois cada mão teve uma sensação diferente em relação à água morna. Se usássemos 2 termômetros no lugar das mãos, sim, entretanto, a indicação da temperatura da água morna seria a mesma, não importando se fossem colocados anteriormente na água quente ou na água fria. Como vocês podem ver, né? Matéria, temperatura e calor são algo completamente diferentes, ok? Vamos lá. No dia a dia, é comum utilizar-se o tato para sentir o grau de aquecimento dos objetos. Consideramos um objeto quente quando sentimos que ele possui uma temperatura maior do que a do nosso corpo, ok? Quando provamos uma comida, por exemplo, percebemos se está quente ou fria pelo contato com os nossos lábios, que é uma região do corpo muito sensível. Nos dias quentes de verão, é muito agradável chegar em casa, tirar os tênis e as meias e andar descalço. O contato do pé com o chão proporciona sensações distintas. O carpete e o tapete, por exemplo, nos parecem quentes, mas o piso da cozinha dá sensação de frio. Mas será que esses objetos estão, de fato, com temperaturas diferentes? Então, nós vamos aprender uma teoria muito antiga, que é a teoria do calor como substância. Quando eles imaginavam que o calor fosse uma substância, ok? Substância é algo que pode se passar de um lado para outro. Substância é a matéria. Será que o calor é matéria? Será que o calor pode passar de um lado para outro? Isso foi uma teoria lá do século XVIII. Vamos lá. Olha bem. Diziam o seguinte: quanto maior a quantidade do fluido calor tem o objeto. Eles acharam que o calor era um fluido. Quanto maior a quantidade do fluido calor em um objeto, maior seria a temperatura deste. Então, eles imaginavam que o calor era um fluido. Vamos ver essa teoria. Quanto maior a quantidade
do fluido. Calor em um objeto mais quente. E ele seria... Será? Vamos ver um outro aqui. Teoria do calor como substância. Vamos lá, outra. Bom, num ambiente isolado, o objeto podia guardar essa substância calor, mantendo sua temperatura constante. Então, eles achavam que num ambiente isolado, ok, o objeto podia guardar esta substância calor. O objeto poderia guardar esta substância calor. Ok? Mantendo sua temperatura constante. Isso só poderia ser guardado se esse objeto ambiente isolado mantivesse ou mantém a sua temperatura constante. Ponto. Vamos lá às implicações. Essa teoria considerava ainda que o calor era atraído pela matéria e sua quantidade total era constante. Ele não podia ser criado nem destruído. Olha essa teoria. Essa teoria considerava ainda que o calor era atraído pela matéria e sua quantidade total era constante. Ele não podia ser criado nem destruído. Essa teoria considerava eu tô rindo aqui da teoria. Ainda que o calor ainda que o calor era atraído pela matéria e sua quantidade total era constante. Ele não podia ser criado nem destruído. E sua quantidade era constante. Não poderia ser criado ou destruído. Eles deram um nome especial. Sabe como é que eles chamaram essa teoria, essa substância, quantidade de calor? Calórico. Bom, deixa eu falar um pouquinho das ideias que eles tiveram.
Embora a teoria do calor como substância explicasse satisfatoriamente o processo de equilíbrio térmico, até que para o equilíbrio térmico, satisfatoriamente, teoria do calor como substância poderia ser viável. Afinal de contas, dois corpos quentes, dois corpos frios, o corpo quente, excede calor, aí eles chegariam ao equilíbrio, o corpo frio respiraria e o corpo quente ficaria quente. Até que essa teoria, quando se tratar de equilíbrio térmico, poderia ser viável. Mas, e aí? Eles pensavam que quando esse estágio fosse alcançado, essa substância cessava. Essa teoria considerava ainda que o calor era atraído pela matéria e sua quantidade total era constante. Ele não poderia ser criado nem destruído. Embora a teoria do calor como substância explicasse satisfatoriamente o processo de equilíbrio térmico, não fazia o mesmo com outros fenômenos, porque era preciso admitir que essa substância não tinha massa, pois, mesmo muito aquecido, um objeto tinha a mesma massa de outro, a temperatura menor. Logo, a substância calor, também denominada calórico, apresentava características muito especiais. Penetrava facilmente na matéria, era atraída por ela, não podia ser criada nem destruída e não possuía massa. Mas é de uma pergunta única. Como a teoria do calórico explicaria o aquecimento provocado pelo atrito entre dois objetos? Como? Uma perguntinha aqui para vocês, que vocês vão responder para mim. Como a teoria como a teoria do calórico explicaria o aquecimento provocado pelo atrito entre dois objetos? Bom, quando esfregamos as mãos, gradativamente elas se aquecem. Isso não é verdade? O mesmo fato se verifica quando furamos, por exemplo, um pedaço de madeira com uma broca. Esse tipo de aquecimento está relacionado ao atrito entre objetos. Pois é, né? Apesar disso, a teoria do calor como substância foi, de forma equivocada, aceita pelos pesquisadores durante o século XVIII. Vocês vão me responder isso aqui na próxima aula. Eu respondo para vocês. Apesar disso, a teoria onde é que eu estava, gente? Apesar disso, a teoria do calor como substância foi de forma equivocada aceita durante todo o século XVIII.
Olha como é que eu escrevi isso aqui tudo torto. Vamos lá para o conceito de temperatura. Tá bom? O conceito de temperatura, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre a teoria cinético-molecular da matéria, que é isso aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, é a teoria. Esse desenho é a teoria cinético molecular da matéria. Isso é verdade sobre calor. Vamos lá. Eu vou conversar com vocês e depois, em uma única frase, eu vou falar como que essa teoria desmantelou completamente a teoria do calor como substância. Elaborada principalmente no século XIX por Benjamin Thompson, pelo físico alemão Rodolfo Clausius e pelo matemático e físico escocês James Maxwell, a teoria cinético-molecular procurava explicar inicialmente a constituição da matéria no estado gasoso e como ela se organizava. Posteriormente, em razão de seu sucesso, essa teoria possibilitou compreender a organização da matéria em outros estados, o líquido e o sólido. Esta teoria, gente, olha bem, no século XIX, eles levaram o século XVIII inteirinho acreditando que o calor era substância. No século XIX, bom, nós temos 3 grandes cientistas. Físico Benjamin Thompson, o alemão Rodolfo Clausius, o matemático escocês James Maxwell. Primeiro, eles fizeram essa teoria baseada nos gases. Depois a teoria teve tanto valor, tão real, que essa teoria também foi constituída, né? Se estendeu para os líquidos e os sólidos. Vamos lá. Esse desenho aqui, ó, é a representação do movimento das moléculas de um gás segundo a teoria cinético-molecular. Isto é um desenho, ele não é real, tá bom? A cor que tá aqui não é real, a professora só fez essa cor para poder explicar para vocês. Isso é uma representação do movimento das moléculas de um gás segundo a teoria cinético-molecular. A palavra cinético ou cinética tem a origem grega e significa dinâmico, tá bom? É uma teoria dinâmica, é uma teoria molecular da matéria dinâmica. Cinético quer dizer dinâmico. E a primeira pista que se estendemos nessa teoria, os físicos que elaboraram consideraram 2 hipóteses. Nós temos 2 hipóteses aqui. Primeiro, a matéria no estado gasoso é formada de minúsculas partículas, denominadas moléculas, com tamanho de ordem menor do que 10 a menos 8 centímetros. Primeira hipótese. A matéria no estado gasoso é formada de minúsculas partículas, denominadas moléculas, com tamanho da ordem de 10 a menos 8 centímetros. Segunda hipótese. No estado gasoso, as moléculas têm movimentos aleatório ou desordenado. 2 hipóteses. A matéria no estado gasoso é formada por minúsculas partículas, denominadas moléculas. Minúsculas, pequenininhas, com tamanho de ordem 10 a menos 8 centímetros. Segunda teoria. No estado gasoso, as moléculas têm movimento aleatório ou desordenado. Pronto. Aí vamos lá. Ou seja, havia no estado gasoso um enorme conjunto de moléculas se movimentando ao acaso. As moléculas tudo doidas. Tá, para lá, tudo desordenado. Vai, bate, tudo desordenado. De um lado para o outro. Além disso, devido ao pequeno tamanho das moléculas do gás,
elas estariam completamente separadas uma das outras. Não havia interação entre elas, a não ser nos curtíssimos instantes em que colidissem entre si, alterando sua trajetória. De acordo com as hipóteses dessa teoria, era possível descrever o comportamento dos gases e compreender algumas de suas propriedades. Por exemplo, os gases não apresentavam forma ou volume definidos, porque suas moléculas, no estado gasoso, não estavam ligadas umas às outras. Ok? Bom, o que mais? As moléculas, apresentavam baixa densidade e fácil compreensão por causa da grande distância que havia entre suas moléculas. Significa que os gases cabem em qualquer receptáculo. Bom, o que mais? A teoria cinética molecular permite também distinguir os conceitos de temperatura, como falou o seguinte. Essa teoria, tá bom? Ela permite que o calor seja energia e temperatura seja o quê? A medida desta energia. Então, vamos lá. Pela teoria. Desculpa, professora. Ela ainda continua gripada. Bom, nessa teoria tem calor como energia e temperatura medida desta energia. Eu não falei para vocês que eu ia explicar rapidinho? Pronto. Calor como energia. Corretíssimo? E temperatura é a medida desta energia. Calor é uma grandeza vetorial e temperatura é uma grandeza escalar. Temperatura fica definida pelo módulo. Hoje está frio. Vou falar de ontem, que foi o dia mais frio e a noite mais fria que já se viu aqui. 9 graus. Pronto, definiu. E o calor? O calor eu tenho que definir a direção do calor, o sentido do calor e o modo do calor. Ok? Vamos lá agora para o conceito de temperatura. O que é temperatura? Do que depende a velocidade das moléculas em um gás? Do que depende a velocidade das moléculas em um gás? O que será que depende, hein? Vamos lá para mais uma hipótese. A hipótese de que as moléculas de um gás estão em constante movimento aleatório permite algumas considerações sobre suas velocidades. Os estudos realizados indicam que esse movimento depende exclusivamente da temperatura do gás e, por esse motivo, é denominado movimento térmico desordenado. Quer dizer, então, que a velocidade dos gases tem um movimento aleatório por causa do movimento térmico desordenado. Vamos escrever isso aqui. Ok? Bom, os gases estão em movimento aleatório. Sua velocidade é desordenada. Lado pro outro, lado pro outro, lado pro outro. Por que é tão desordenada assim, né? Os estudos realizados indicam que esse movimento depende exclusivamente da temperatura do gás. Por esse motivo, é denominado movimento térmico desordenado.
Por quê? Depende exclusivamente da temperatura do gás. Por isso é denominado movimento térmico desordenado. Movimento térmico desordenado. Vou parar aqui, meninos, para não ficar muito extenso. Depois nós vamos voltar e vamos ver sobre as escalas, energia interna e equilíbrio térmico, e vamos fazer uma série de exercícios, tá bom? Abraços. Daqui um pouquinho eu estou de volta. Beijos.